Neste vídeo você vai saber como joga e quais são as chances do Palmeiras nos Estados Unidos. Este é o canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e você está no guia da Copa do Mundo de Clubes 2025, uma série que mostra em cada vídeo quais são as chances e como chega cada time para a competição. Quer saber como que o Verdão vai para a Copa do Mundo de Clubes? Então deixa o seu like é fundamental para que esse vídeo chegue em mais pessoas, e também peço para que você que não é inscrito se inscreva no canal para receber esse e outros conteúdos de futebol internacional. Chegou a hora dos times brasileiros, né? Já no canal, já disponível, dentro da playlist, os 28 clubes não brasileiros participantes, detalhadinho, como que eles jogam, como que eles chegam para a competição, principais jogadores, tudo que você precisa saber para assistir os jogos bem informado. Agora chegou a hora da gente falar dos 4 times que vão representar o Brasil, e vamos começar aqui pelo Palmeiras, né? O Palmeiras, que é o maior campeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, um time que tem uma enorme torcida e que se preparou muito para esse campeonato, né? A gente está falando de um time que segurou um pouco os investimentos nas temporadas anteriores, apesar de ter tido sucesso, segurou um pouco, a torcida cobrava, né? Um pouquinho a falta de investimento, de grandes reforços, mas o investimento veio no ano do Mundial. Então, é um time que trata o Mundial com muito carinho. Nesse ano, abriu o cofre, gastou bastante com jogadores importantes, né? E trouxe aí reforços como o Facundo Torres, como o Emiliano Martinez, que estava no futebol da Dinamarca, o Paulinho, que estava no Atlético Mineiro, o Vitor Roque, custando uma bala, né? Vindo lá da Espanha, o Mikael, o Lucas Evangelista, enfim. É um time, é um elenco robusto, cheio de jogadores aí que vieram para fortalecer. Então o Palmeiras espera estar no seu ápice dessa era Abel nesse Mundial de Clubes. Se vai estar ou não, a gente vai descobrir quando a bola rolar. Bom, indo para a campanha na temporada, né, o Palmeiras, assim como todo clube brasileiro, disputa um campeonato que ninguém mais disputa no mundo, que é o estadual. O Palmeiras foi vice-campeão, teve dificuldade de se classificar, né, deu uma engatada no final ali, até porque é um torneio de começo de temporada, mas aí engatou, aí no mata-mata ele avançou, eliminou o São Paulo na semifinal e perdeu na final para o Corinthians, num duelo super equilibrado. O Palmeiras na Copa do Brasil está bem, avançou e vai enfrentar o próprio Corinthians nas oitavas de final. E no Campeonato Brasileiro, o time era líder até a última rodada, né? Ele agora está em quarto, teve a derrota para o Flamengo e a derrota para o Cruzeiro, acabou caindo aí as posições, mas está tudo emboladinho ali, então não está longe ainda de retomar a liderança em breve. São 7 vitórias em 11 jogos, né? Apenas 12 gols marcados. O Flamengo marcou bem mais gols no campeonato até aqui, né? Então o desempenho ofensivo, o desempenho do ataque precisa melhorar para a sequência da temporada, e também pensando em Mundial. Mas quando você olha para a Libertadores, Palmeiras foi a melhor campanha disparada, né? Palmeiras teve 17 gols marcados em 6 jogos. Ataque avassalador, goleadas, 6 vitórias em 6 jogos. Ganhou do Bolívar na Bolívia, o que é hoje muito difícil. Então, assim, na Libertadores o Palmeiras teve o seu auge. Então, nos confrontos internacionais, era um grupo ali médio para a Libertadores, mas o time foi muito bem. Vamos ver se essa pequena queda de desempenho ali nos últimos jogos representa, de repente, uma tirada de pé, pensando no Mundial, representa uma oscilação natural que acontece principalmente na temporada brasileira, que é um jogo em cima do outro, então todo mundo oscila, se é natural, ou se pode ser algo preocupante, pensando no início da Copa do Mundo de Clubes, se isso significa uma queda. Eu acho que não, eu acho que é algo natural aí de uma temporada longa. Eu acho que o Palmeiras chega forte para o campeonato, né? A posse de bola no Campeonato Brasileiro, a média é de 49%, na Libertadores 50%, então é basicamente isso. O Palmeiras divide a posse de bola com seu adversário,
até porque gosta de ter o campo para correr, de recuperar a bola e ter um campo aberto. No Campeonato Brasileiro não fez nenhum gol de cabeça até aqui, 2 de fora da área. Na Libertadores são 3 gols de cabeça e 2 de fora da área, né? O time fazendo poucos gols na jogada aérea, mas tomando gols, bastante gol de jogada aérea, né? Boa parte dos gols que o Palmeiras tomou na temporada foi de bola aérea, então isso é uma preocupação defensiva e tentar melhorar um pouco a bola aérea ofensiva. Um dado muito interessante é que o Palmeiras ganhou 65% dos jogos até aqui na temporada. E a porcentagem da temporada 2024 foi de 58%, ou seja, o Palmeiras está ganhando mais. E é um time muito resiliente, mentalmente muito forte, busca o gol até o final, né? Essa é uma grande qualidade do time do Verdão. E toda essa força mental se deve muito a esse cara, né? O técnico do time, o Abel Ferreira, que já está aí há um tempão, está trabalhando no Palmeiras desde novembro de 2020. São 347 jogos pelo Palmeiras, com 203 vitórias para o técnico de 46 anos, né? E é um técnico que ganhou muito já ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, ganhou Copa do Brasil, levou o Palmeiras a uma final de Mundial de Clubes contra o Chelsea, conseguiu fazer um jogo parelho, né? Claro, se defendendo mais, mas é isso, o futebol, cada um usa as armas que tem. Você pode ser um time vencedor, ser um time competitivo e ganhar do seu adversário se defendendo mais. E ele foi muito bem. Isso mostra como ele sabe lidar com diferentes situações, adversário mais fechado, adversário mais aberto, e é um técnico que a gente espera, o torcedor do Palmeiras principalmente espera que saiba enxergar falhas no adversário, que não vai ficar preso a só uma ideia e que aconteça o que acontecer no jogo, né? Muito técnico faz isso, o Abel não. O Abel é um técnico que você espera que ele procure algo a se tirar, a se extrair de uma determinada falha que o adversário tenha no jogo. É um técnico com mentalidade vencedora, deu essa mentalidade para o Palmeiras e certamente é um cara que anseia muito por esse Mundial para se testar nesse nível, numa competição que vão estar aí muitos dos melhores times do mundo. Bom, indo para os jogadores a se ficar de olho, né, os melhores jogadores, a despedida do Estevão do Palmeiras, né, o último torneio do Estevão pelo Palmeiras, esse canhotinho de 18 anos que encantou o Brasil, né, o torcedor brasileiro, quem acompanha o futebol brasileiro, se encanta pelo estilo do Estevão, Estevão que teve 19 gols e 12 assistências na temporada passada, excelentes números, e 11 gols e 5 assistências nessa temporada. Muita gente cobra que o Estevão tenha mais grandes atuações e grandes jogos. Ele teve, né? Ele teve gols importantes contra times importantes do Campeonato Brasileiro. Acaba pesando aquela pecha de não decidir clássicos, mas é um garoto muito jovem que tem muito talento, né? Principalmente o fato dele ter habilidade com as duas pernas e o marcador não saber se ele vai cortar para dentro, arriscar de fora da área, ou se ele vai invadir o corredor e fazer um cruzamento, sempre que ele está ali com a bola, você pode ir para qualquer um dos lados. Então é difícil você fazer uma marcação individual, a marcação dele tem que ser sempre dupla e certamente o sucesso do Palmeiras passa muito por um bom Mundial dele. Agora, seguindo para os próximos jogadores, eu seleciono 3, né? Para quem está vendo pela primeira vez aqui a série, o guia, eu seleciono 3 por time, né? Pode não ser os principais ídolos da torcida, mas aqui eu selecionei jogadores que eu acho chave para o time. O primeiro é o Richard Rios, jogador colombiano de 25 anos, o cara que poderia estar na Europa tranquilamente jogando em algum time médio do futebol europeu e mais uma vez fazendo uma ótima temporada no Palmeiras, um jogador que ajuda chute de fora da área, aproximação, desarme, fechar espaço, saltar para pressão, é um jogador imprescindível no meio-campo do Palmeiras. Claro que tem reposição, tanto que os palmeirenses já estavam preocupados porque ele estava com uma lesão aí na seleção da Colômbia, mas parece que ele vai para o jogo do Mundial. É um cara que tanto para a seleção colombiana como para o Palmeiras é fundamental no meio-campo. E o terceiro nome que eu selecionei aqui é o argentino Giai, né? Contratação, zagueiro. E tá até meio cortada a foto, mas o torcedor do Palmeiras conhece, quem acompanha o futebol brasileiro conhece, apenas 21 anos, o garoto é muito bom e ele pode fazer tanto a lateral direita,
jogou até um jogo com o Abel na segunda faixa, né? O jogo contra o Bolívar fora de casa, no meio-campo, mas ele é um zagueiro pela direita num sistema de 3 zagueiros, ele vai muito bem. E como o Palmeiras avança, ataca com 6-7 muitas vezes, ele é um cara fundamental na recuperação, né? É a recuperação, bolas recuperadas pelo chão em bola longa para o adversário. Então é um cara que deu vitalidade e pela idade que ele tem uma qualidade muito boa, tem uma qualidade de acerto de passe muito grande e de acerto de bola longa também. Então eu acho que o Giai é um cara fundamental aí para a segurança do sistema defensivo do Palmeiras, principalmente nos momentos que o Palmeiras tiver que ocupar mais o campo de ataque do adversário. Bom, agora vamos ao como joga do Palmeiras. É o sistema que o Abel mais utilizou nos últimos jogos e eu vejo o time muito confortável, esse 3-4-3, que pode ser aí interpretado como um 3-4-1-2, né? A ideia é defender em linha de 5, com os 2 jogadores que fazem a ala recuando na primeira linha, você se defende mais confortável com 5, e aí um dos 3 do ataque baixa para você defender num 5-3-2. Alguns jogos o Palmeiras jogou com linha de 4, mas esse é o esquema que o Palmeiras joga mais. Porque assim, com esse sistema, você ganha mais proteção, né? Você ganha 3 zagueiros, você ganha proteção maior nas coberturas. E aí você permite fazer uma coisa que o Abel está fazendo bastante, que são os triângulos pelos lados, né? Principalmente pela esquerda, o Piquerez e o Facundo, eles vão ali tabelando, tocando, sobe alguém do meio, geralmente o Emiliano Martinez, você vai trocando passes, mas fazem muito entre os dois mesmo, Facundo e Piquerez, jogada de ultrapassagem. Um recebe, vai, ultrapassa para tentar ter uma situação de cruzamento. E quando o Palmeiras ocupa o campo do adversário com posse, é muito natural acontecer a seguinte situação. Vamos supor que é pela direita com o Estevão, que acontece muito, né? E aí o Estevão, ele vai muito na jogada de 1 contra 1, ele tem essa capacidade de ir avançando, de conseguir dar o primeiro drible e avançar, e conseguir invadir ali a entrada da área pelo lado. O Estevão está com a bola do lado direito. Você vai ter 2 jogadores pisando na área. Você vai ter um jogador pisando na área junto com o Vitor Roque, geralmente é o Facundo, e aí você vai ter 2 jogadores ali na entrada para bater de fora, sempre. O Palmeiras ele fez muito gol de fora da área nessa temporada, ou criou situação de perigo assim, porque você cria a situação do Estevão procurar um passe para trás, para alguém chegar batendo, se esse alguém tiver desmarcado, ou então o Estevão pode fazer um cruzamento forte para a área, se for do outro lado a mesma coisa o Facundo, e aí se de repente dá uma rebatida do zagueiro ali, numa bola rápida, você tem alguém para pegar de primeira. E o Palmeiras tem jogadores que pegam bem, né? O Piquerez chuta muito bem de fora, o Martínez, o Richard Rios, o Felipe Anderson, nem se fala, esse quarteto todo chuta muito bem. Se entrar o Rafael Veiga também, que é reserva, é que o Rafael Veiga nesse sistema é um pouco mais difícil para ele joga mais confortável numa linha de 4 com 2 volantes atrás, porque aí ele tem mais liberdade, né? Senão ele tem que fazer essa função de volante, vai e volta, não é muito a dele. Mas esse sistema do Palmeiras é inteligente para você ocupar o campo de ataque adversário e ter sempre 2 chances, uma tentativa e de repente um rebote. É um time que trabalha muito nesse tipo de padrão, né? E assim, outra qualidade latente nos jogos do Palmeiras é a pressão alta, né? O Palmeiras marca alto e marca com agressividade. Quando consegue recuperar essa bola, tem jogadores de muita velocidade para conseguir ali criar uma oportunidade, né? E é interessante que a gente falou aqui ao longo do guia de times que marcam ali com 4 na pressão, tem times que dão combate com 2. Palmeiras vai com os 3 da frente para dar o primeiro combate e sempre um dos volantes salta para fazer essa pressão no meio. O volante salta e aí depois, claro, o balanço todo vai se fazendo. Mas é um padrão de pressão do time do Palmeiras. E fora que é um time resiliente, né? É difícil você murchar o Palmeiras no jogo. Então, essas são as valências. E assim, todos esses reforços que o Palmeiras trouxe proporcionam um banco rico de opções, né? Você tem aí, fora desses 11, é um 11 inicial que eu acho, eu considero o ideal dos que o Palmeiras
colocou, né? Mas fora esses jogadores, você tem outras opções, né? Você tem o Murilo, que pode fazer a zaga ali no lugar do Bruno Fux. Se você quiser alguém mais agudo para a direita, para o Estevão cortar mais para dentro, você pode colocar o Mike ali na função do Felipe Anderson. O Alan também jogou muitos jogos aí nessa reta final como meia aberto pelo lado direito. Você tem o Aníbal Moreno, que pode jogar nesse meio, o Lucas Evangelista, que é um jogador também de muita vitalidade física, o próprio Rafael Veiga. Então o Palmeiras tem opções, né? Isso sem encontrar o Paulinho. O Paulinho, que foi uma grande contratação, que veio do Atlético Mineiro, e é um cara que sofre muito com lesões, mas o Palmeiras aposta muito nele no Mundial, tá fazendo aí um tratamento especial com ele, né? Ali montou um treinamento especial para ele, tratamento físico, para ele ser um cara útil. Como titular, é difícil, mas como um cara para entrar no segundo tempo, para ser esse cara que afunda na área, é um cara que chuta muito bem, que num curto espaço pode fazer uma finalização e fazer um gol. Então o Palmeiras aposta muito na opção de ter o Paulinho aí saudável para ser uma arma no segundo tempo. Tem também o Luigi, que é um garoto que entra bem ali pela esquerda. Enfim, é um elenco interessante que o Verdão possui. Bom, vamos lá agora com as chances do Verdão, né? Pelo que briga nesse Mundial de Clubes. O Palmeiras enfrenta na estreia o Porto, domingo, às 7 da noite. Depois joga contra o Al-Ahly, no sol do meio-dia, do horário local, 1h no horário de Brasília. E encerra contra o Inter Miami, às 22 horas, horário de Brasília. Domingo, Porto, quinta-feira, feriadão, o Al-Ahly, e na outra segunda, 10 da noite, no dia 23, o Inter Miami do Lionel Messi. Teremos aí mais uma vez um time brasileiro enfrentando o Lionel Messi, né? Das outras vezes não deu muito certo, só que agora ele não está mais com o Barcelona, ele está com o Inter Miami. Eu acho que o Palmeiras, assim como eu fiz no vídeo do Porto, né? Até recomendo quem está aqui depois clicar na playlist para poder ver o vídeo do Porto. O Palmeiras e o Porto são bem parecidos, eles jogam no mesmo sistema e eu acho que eles têm um nível muito semelhante de jogadores. Eu acho que o nível dos dois é bem parecido. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho, muito parelho. Claro, futebol é futebol, algum time pode se destacar, pode acontecer uma expulsão, pode acontecer alguma coisa e algum time superar o outro. Mas de início, de bola rolando, começou o jogo, os dois são muito parelhos, é um jogo muito equilibrado. Eu acho que Palmeiras e Porto estão no mesmo nível. E assim, quem ganhar provavelmente é o favorito para ficar em primeiro. Se tiver um empate, aí vamos ver o que vai acontecer decorrer do grupo, né? E eu acho que o Al-Ahly ele pode brigar pela vaga, então o Palmeiras e o Al-Ahly é um jogo duro, o Al-Ahly é um time que vai jogar numa postura reativa contra o Palmeiras, tem jogadores talentosos, o Al-Ahly é acostumado com essa competição, é um jogo enroscado, né? Vai estar calor, então quando vai estar calor, quem tem que correr mais acaba se desgastando, enfim, tem tudo isso. O Palmeiras vai precisar muito do banco nesses jogos, e o Inter Miami eu considero, apesar de Messi e Suárez, claro que você tem que fazer uma marcação bacana, porque são jogadores muito diferentes. A gente viu o que o Luis Suárez fez aqui no Campeonato Brasileiro, né? Se você der espaço para os dois, você pode tomar gol, porque eles chutam muito bem na entrada da área, dentro da área. O Messi encontra passes assim que é muito acima do que a gente está acostumado no futebol brasileiro. É uma cabeça, é um QI de futebol espetacular. Claro que você tem que ter uma preocupação defensiva, mas o Miami é um time que tem muitas falhas táticas, né? De ocupação de espaço, de pressão, de compensações de pressão, e é um time que quer te marcar lá em cima, não é um time tão confiável defensivamente. Então, assim, o Palmeiras funciona muito mais como time que o Miami. Mas são 3 jogos que tem que jogar bola, porque são difíceis. Eu acho que Palmeiras e Porto, dando a lógica, eles vão disputar essa primeira colocação e vão avançar. E aí vamos ver quem vai enfrentar. Se o Palmeiras realmente conseguir confirmar essa vaga, vamos ver quem que vai enfrentar no mata-mata, né? Se for a lógica, como eu sempre digo, eu falo o que eu acho que vai acontecer aqui, não é a opinião que eu tirei de não sei aonde, é a lógica. A lógica é que Palmeiras e Porto avancem no A e Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid no B. Seria a lógica. Mas Copa a gente sabe que nem sempre dá a lógica, pode ter surpresa, né? E se acontecer isso, aí a gente vai ver o Palmeiras jogando contra um gigante europeu.
Se for o PSG, eu acho muito difícil, porque o PSG ele faz coisas semelhantes que o Palmeiras faz, só que num nível maior. Então é muito complicado, a pressão alta, não te deixar respirar, a qualidade dos jogadores, né, que é maior. O PSG, se o PSG jogar com intensidade esse Mundial, eu acho que vai jogar, é, é muito difícil. O Atlético de Madrid também seria favorito num eventual confronto contra o Palmeiras. Tem jogadores melhores, né? Não estou aqui para enganar ninguém, mas é um jogo que dá mais para jogar. Dá para tentar especular, batalhar, de repente empatar, tentar levar para os pênaltis, de repente achar um gol e conseguir resistir. É um jogo difícil, seria um jogo que o Palmeiras entraria como zebra, mas eu acho que mais factível do que o PSG. E aí, a partir das quartas, aí depende se conseguir. Vamos falar que conseguisse. O Palmeiras consegue. Eu acho que o Palmeiras, se eu for dar um palpite aqui, eu acho que até as oitavas já é uma campanha interessante, bacana e digna. Agora, se conseguir até as quartas, aí já pode vir Bayern, pode vir Chelsea, a gente não sabe o que vem, mas eu acho que para o time brasileiro forte como o Palmeiras conseguir, de repente, tentar ganhar do Porto, já se consolidar, ganhar de um time europeu, já seria algo muito interessante. Há quantos anos que um brasileiro não ganha de um europeu? O Palmeiras pode fazer isso no domingo, é um jogo equilibrado. E depois, se der PSG ou Atlético de Madrid, enfrentar. Se der o Botafogo, se o Palmeiras passa em primeiro e o Botafogo passa, aí a coisa já fica mais. Já é um confronto natural aqui do futebol brasileiro que o Palmeiras está acostumado. Vamos ver, vamos esperar para aguardar os jogos começarem. Certo, gente? Esse foi o guia do Palmeiras da Copa do Mundo de Clubes. Então, faço o convite, clique na playlist que vai aparecer agora para você ver todos os outros times, todos os outros 28 times que já foram detalhados para você entender e chegar craque na Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço.